Boa noite, tudo bem com vocês? Oração Ação, mais uma reunião, mais um encontro, mais uma busca. Eu não sei se vocês conheceram essa música, eu acho que ela espelha muito bem o nosso grupo, a nossa proposta. Raul Seixas dizia assim: sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Vejam só, estamos nos realizando. Estamos tornando real a nossa busca. Claro que a busca espiritual não se resume a um grupo de estudos, mas é uma parte dessa realização nós estarmos juntos, nos confraternizando, quer dizer, nos fazendo irmãos e nos estimulando, não apenas ao aprendizado, mas ao autoconhecimento, nos estimulando à prática do bem. Que isso seja realmente a nossa realidade, um sonho que se sonha junto. Não é? Muito bom. Conheça essa música, pesquise se você não conhece. Muito simples, é só isso mesmo. Mas que mexe muito com a gente como um mantra. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Quase uma caixa de músicas, um mantra, uma vibração muito significativa. Muito bem, estamos aqui então, hoje, falando sobre poder. Estamos tão escaldados, eu diria mesmo traumatizados, e auto-obcecados pela ideia de sermos vítimas dos donos de poder, que a palavra poder já causa repulsão em muitos de nós, não é? Mas será que o poder em si é ruim? Tome uma faca. Uma arma é há muito tempo considerada símbolo de poder. A faca em si é ruim? Será possível pensar uma cozinha, uma casa sem facas? Ah, mas a faca em mãos erradas pode ser terrível arma, realmente terrível arma. Mas em mãos certas, pode resultar num maravilhoso almoço. Não é? Não é certamente a faca, como não é a internet, como não é o celular, como não é um veículo. Nada de ruim e também nada de bom. A resposta a uma pergunta sobre ser do bem ou do mal, para quase tudo no mundo se resume a depende. Depende daquele que manusear esse poder. Ah, mas na política uma maioria dos que manuseiam, manipulam esse poder são do mal. É possível. Ah, mas na economia a maioria dos que manipulam o dinheiro são do mal. É possível. Ah, mas na internet a maioria dos influencers
manipulam o poder para o mal. Também é possível, como na beleza, como na religião. Mas não é, novamente repetimos, o poder em si que é o mal, mas mal é aquele que utiliza distorcidamente, desarmonicamente, egoisticamente. Não parece lógico isso para você? Claro. Nós precisamos pensar sobre que poder, poder para quê, e como poderemos utilizar diferente o poder, porque abrir mão de poder é abrir mão da nossa humanidade, abrir mão das possibilidades, abrir mão das potências que Deus colocou em nossas mãos. Quando o profeta disse, Jesus repetiu, vós sois deuses, quer dizer que nós potencialmente somos infinitamente poderosos. Todos nós. Aquele que é poderoso é como um proprietário de um veículo. O que um proprietário de um veículo deve fazer? Antes de tudo, antes de dar uma volta, habilitar-se. E nós aqui discutindo, conversando sobre a natureza, o destino, a utilização do poder, estamos nos habilitando para usar os poderes. Os poderes que nós alcançaremos? Provavelmente, mas os poderes que nós já possuímos. Fala-se com sabedoria que tempo é dinheiro, tempo é poder. Como você utiliza o seu tempo? Quantas vezes você já não se pegou criticando uma atividade e falando, mas que perda de tempo? Um programa de televisão, uma série. Há muitas atividades que sim, são perda de tempo. E nós gostamos de perder o tempo a ponto de justificar atividades inócuas que não geram nada de bom, como esse é o meu passatempo. Como se passar o tempo, como se passar a vida, como se desperdiçar os nossos poderes pudesse ser algo bom. Claro que não. Bom é usar bem o poder, claro. Mas para usar bem o poder, precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que temos um poder nas mãos. Segundo lugar, precisamos avaliar como temos utilizado esse poder. E, em terceiro lugar, é claro, como podemos melhor utilizar o poder que já temos. E aí sim nos candidatar a mais. Disse Jesus, quem for bem no pouco, mais lhe será dado. Isso também serve para os poderes do mundo. Os poderes, inclusive espirituais, os poderes de todo tipo. Estude no mundo, nos outros e em si o que é poder, como tem sido usado, como ele deve ser usado, como ele pode ser usado. Pratique essa melhor forma de usar o poder e tenha certeza, a vida lhe dará sempre poder de acordo com a sua possibilidade. Como um pai, uma mãe, que jamais deixaria nas mãos de um filho irresponsável, de uma criança muito pequena, uma faca muito afiada. Porque a possibilidade que tem de ele usar mal o poder é muito grande. Não é? Se assim é
com os pais e mães da terra, tão imperfeitos que são, imagine com o Pai perfeito do céu. Jamais nos daria um poder que nós não tivéssemos a menor possibilidade de usar bem. Por isso, a grande questão, a grande fronteira, o grande divisor de águas de nossas vidas é a clareza ética. Bons valores é exatamente o que nos levará a boas decisões. E tomar boas decisões é viver bem. Imprescindível esse estudo. Nada mais importante. O estudo da ética, o estudo da moral, o estudo do que é bem, do que é mal, do que é realmente importante, quais são os valores que devem dirigir nossas vidas. E todas essas perguntas são maravilhosamente resolvidas com Jesus nos evangelhos. Ali você vê desde o péssimo uso do poder até o luminoso uso do poder. Por um ser, por um personagem, que se alguém descrevesse, nós diríamos que não tem poder nenhum. Um andarilho, um trabalhador braçal, oriundo de uma das regiões mais pobres e discriminadas, de uma Judéia que era toda ela dominada pelo Império Romano. Pelo critério humano, seria o ruim do ruim do ruim. E mesmo assim, dali saiu o ser mais poderoso da Terra. Precisamos ou não rever nossas ideias de poder? Vamos lá, vamos fazer alguma coisa do que for possível hoje, estimular os seus estudos na vida, na prática, no seu trabalho, no trânsito, em toda parte e em si mesmo. Estamos no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 2. E o versículo é muito simples, ele diz apenas o seguinte: uma grande multidão o seguia Jesus, porque tinham visto os sinais, os milagres que ele fazia na cura dos enfermos. Imagina se alguém curasse como Jesus curava naquele tempo. Como juntaria gente em torno dele, não é? De nossa parte, nós temos gasto muita energia, muito tempo, muitas vidas inteiras, revoltados, lamentando a falta de poder. Queríamos ganhar muito dinheiro, queríamos ter cargos, criticamos amargamente os nossos dirigentes políticos, que devem mesmo ser criticados, todos eles. Mas criticamos com uma intensidade como se nós estivéssemos lá, saberíamos e conseguiríamos fazer o que precisa ser feito. Criticamos os artistas, os milionários terem closet com milhares de sapatos, galpões com dezenas de automóveis, todos eles caríssimos, iates multimilionários, roupas com cristais, comer com pó de ouro. A lista é enorme de absurdos que nos impactam profundamente. Isso nos escandaliza muito, nos revolta muito. Mas será que, caso nós tivéssemos dinheiro,
Nem precisaria ser muito como os maiores da Terra, mas se tivéssemos uma quantidade mínima de milhões de dólares, saberíamos usar bem? Iríamos realmente usar bem? Não é impactante para vocês os programas sobre os vencedores das loterias, dos grandes prêmios das loterias? Como se deram mal? Muitos deles assassinados, muitos deles perdidos, se afastando de amizade, se afastando da família, por causa do dinheiro. Não o dinheiro em si, como falamos no início, mas da completa falta de noção de o que fazer com o dinheiro, parecido com essa profusão de assassinatos que acontecem no trânsito, de motoristas de grandes carros de luxo, esportivos, caríssimos, que matam porque adentram esses veículos sem ter noção, sem ter condições de entendimento, a ponto de muitos deles beberem muito antes de dirigi-los, o que para um carro de alta velocidade é altamente perigoso. Pensemos um pouco que seja como poderia um carpinteiro jovem e pobre, nascido numa região excluída de um país dominado pelo Império Romano, cercado ele mesmo de trabalhadores simples e ignorantes, sem armas, sem apoio político, econômico, e ainda tendo contra si os intelectuais daquele tempo, os religiosos, os militares, os políticos. Como poderia um personagem desse, assim, fazer alguma coisa importante? Ele não tem nada nas mãos, pelo menos nada do que nós julgamos imprescindível para as realizações. E aí vem a pergunta: como puderam? Porque eles puderam. Como puderam esses homens e mulheres fazer em tão difíceis condições a transformação que nenhum poderoso realizou? Nenhum milionário, nenhum presidente, nenhum rei fez o que Jesus e os discípulos e os primeiros cristãos fizeram. Dividiram a história humana, individual e coletiva. Bilhões foram transformados por esse movimento. A história ocidental foi dividida em antes e depois de Cristo. Eles fizeram isso como? Erguendo pessoas, limpando, curando, servindo, amando. Será que amor é poder? Pergunte a um bebê quem é o ser mais importante da Terra. Pergunte a um animal a quem ele vai obedecer, se não são aqueles que o acolhem, os acarinham, aqueles que lhes dão de comer, lhes servem nas suas necessidades. Servir e amar é fonte de enorme poder, do legítimo poder, e não daquele que se impõe, aquele que é.
Ao contrário de tudo que pensamos, com Jesus aprendemos que não é possível realmente varrer sem limpar, construir sem erguer, mandar sem amar, amar sem servir. Mas será que aprendemos mesmo? Não há dúvidas que extensas maiorias ainda matam e morrem pelo que perece, pelas glórias, pelos corpos, por dinheiro, pela fama. Tudo isso em detrimento daquilo que permanece. Porque todos nós vamos morrer e ninguém levará dinheiro, poder, fama, corpo para a vida após a morte. E tudo isso fazemos nos dizendo seguidores de Jesus. Seguidores. A internet não permite seguidores que não seguem, as religiões, sim. E a sua vida? A minha vida, a nossa vida, o nosso planeta, não ficaria muito melhor se nós realmente seguíssemos Jesus Cristo? Questione. Você pode imaginar para os outros e para o mundo, mas questione você mesmo. E faça em si a mudança que você gostaria de ver nos outros e no mundo. Proposição luminosa de Mahatma Gandhi. Muito bem. Que essa nossa oração estimule, revigore, elucide a caminhada de muitas pessoas. Pela nossa energia em oração, pelo nosso estudo aqui entre nós, pelo compartilhamento que dermos a esse nosso espaço, pelo bem que nos for possível. Que assim seja. Vamos saudar agora os amigos. Helenalva Oliveira, saudando todos os amigos, saudando esse nosso momento, saudando esse espaço. Marco Aurélio Trindade, falando sempre da importância da boa nova, é o significado da palavra evangelho. Enirka Jazeera ressaltando: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Orar e vigiar sempre. É a receita mais curta e uma das mais efetivas de Jesus. Adelaide Dias também dando o seu boa noite a todos. Helenalva Oliveira pedindo vibrações para o seu filho, para ela mesma, para sua família. Que todos aqueles que estão em nossos corações possam receber as melhores dessas energias que nós produzimos aqui. Muito feliz pela presença de vocês, pela presença de todos, pela cooperação nesse milagre de multiplicação da luz. Vamos fazer assim: refletir e transbordar. Um grande abraço para todos vocês. Amanhã continuamos. Venha conosco, traga amigos e até a próxima.